Escute isso. Todos nós temos um inimigo. O inimigo do próximo passo, o inimigo da próxima vitória, um inimigo que nos bloqueia. Quem que já sentiu que estava próximo a conseguir algo bom, algo grande, e quando estava próximo daquele acordo financeiro sair, daquela empresa ser concretizada, da bênção chegar na tua mão, as coisas desandaram e você perdeu? Alguém já sentiu isso na vida? Todo mundo. Eu já senti várias vezes. Eu comecei a estudar, a pesquisar o porquê. Quando eu estou próximo de conseguir alguma coisa, eu mesmo faço algo que atrapalha tudo. Porque presta atenção, o nosso inimigo não tem poder para atrapalhar o seu próximo passo. Vou repetir. O nosso inimigo não tem poder para atrapalhar o teu próximo passo, nos teus negócios, nos teus empreendimentos, no teu ministério, na tua família. O máximo que ele consegue fazer é semear ideias, ficar bradando como um leão à sua volta para tentar te confundir, mas você vai precisar estragar o próximo passo por si só. Quem está comigo? Se você não estragar o teu próximo passo, não tem inimigo que estrague. Então a função do inimigo é só confundir a tua mente, confundir teus sentimentos, confundir as tuas emoções, para você mesmo estragar o teu próximo nível, o teu próximo passo, a próxima fase da tua vida. Agora, a mensagem de hoje, essa aula de hoje, ela nasceu de algo que eu vivi com meu filho José. Meu filho José me ensina muito, ele é muito temente a Deus, muito sensível a Deus. E José sempre tem alguma sacada que me faz pensar em algo bíblico. E esses dias foi aniversário dele, mês passado, mês passado, e aí eu queria que ele assistisse alguns jogos da seleção, porque eu fiz uma homenagem para ele com jogadores amigos e tal. Eu queria que ele assistisse os jogos, para que quando ele visse a mensagem dos jogadores, ele ficasse mais animado, porque tem jogadores que não eram da época dele, mas eram jogadores importantes do Brasil. E quando eu chamei José, vamos assistir esse jogo aqui da seleção, ele olhou para mim e falou assim: pai, essa seleção brasileira nunca ganha nada. Você, que já tem um tempo de vida, você pode me falar melhor, a seleção brasileira ganha ou perde? A seleção brasileira tem títulos? A seleção brasileira não é a maior ganhadora de campeonatos mundial do mundo? Por que meu filho disse que a seleção brasileira não ganha nada? Porque na história de vida dele, ele nunca viu o Brasil ganhar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava lá, eu lembro que eu estava na rua, morava no subúrbio do Rio de Janeiro nessa época, 1994. Todo mundo na rua, as ruas pintadas, bandeirinha, tudo enfeitado, a gente assistindo o final da Copa do Mundo. Eu lembro da emoção de todo mundo correndo, comemorando o tetra campeonato. Eu lembro, eu tenho assim, lembranças muito fortes da emoção que foi. Quanto tempo a gente ficou falando do tetra depois que essa vitória chegou. Porém, o tetra campeonato não garantiu no próximo campeonato o penta. A gente perdeu em 98. Quem lembra disso? A gente perdeu para a França em 98, lembra disso? E nesse dia, com meu filho José, eu aprendi uma coisa: a sua última vitória não garante a próxima. Nós nos apegamos muito à última vitória, mas isso não quer dizer que você vai ter uma próxima. E nós nos apegamos muito à nossa última derrota, mas isso não quer dizer que você vai continuar derrotado. Existem dois impostores na nossa vida. Eu postei isso no Instagram ontem. Dois impostores na nossa vida: o sucesso e o fracasso. Nenhum dos dois são reais.
O que é um impostor? O que é um impostor, pessoal? Alguém que tenta se passar por outra pessoa. Porque o sucesso é um impostor e o fracasso também, porque nenhum dos dois são absolutamente reais. Todos os dois são extremamente passageiros. Quem aqui já esteve no fundo do poço e hoje não está mais? Levanta a mão. Baixa a mão. Quem aqui já teve muito bem de vida, mas hoje está com dificuldades? Levanta a mão. Nem o sucesso dura para sempre, nem a dificuldade dura para sempre. E nós precisamos entender que para a seleção brasileira sair do tetracampeonato, chegar no penta, e até hoje a gente não conseguiu o hexa, mas vamos conseguir. Rapaz, só tem crente e jogador de futebol. O irmão tá rodando lá atrás, eu creio. Calma, irmão, segura. Escuta isso. A seleção brasileira não pode parar de treinar entre uma Copa e outra. Porque o sucesso de 94 não garantiu a Copa de 98. Porque o teu último sucesso não garante o teu próximo sucesso. Eu gostaria que você abrisse comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, Samuel 11, 1. Diz assim: e sucedeu, depois, no ano que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Repare isso. Aqui vai acontecer um dos maiores erros de Davi. Aqui vai acontecer algo que vai ser muito trágico para o povo de Israel, porque o povo de Israel colheu o fruto desse erro de Davi, que foi ver Batseba, possuí-la como mulher sem ser esposa dele, depois mandar matar o marido dela, que era inocente, e toda uma trama do mal e toda uma consequência vai vir. Mas se eu chamar uma criança aqui, cadê o nosso amiguinho? Aquele foi o mesmo? Vem cá de novo. Vem cá, Elias. Você está muito bem como ator, está representando muito bem. Escute isso, olha que interessante. Chamar o Elias de novo. Quem lembra do Elias? Cadê Eliseu? Eliseu. Não veio? Ficou. Escute isso. O que Davi fez? Lembra de qualquer história de Davi? O que está na sua cabeça? Ele foi o rei. Ele foi curado rei. Isso. Ele derrubou. Esqueci o nome, mas ele derrubou o gigante. Calma. Uma criança, mesmo que falou que Noé foi o que construiu a arca e não que ficou bêbado, foi que em vez de falar que Davi matou o inocente e caiu com Batseba, falou que ele derrubou o gigante. Agora presta atenção. Davi foi o homem que derrubou o gigante, mas matar Golias não garantiu o sucesso para sempre. Ele caiu depois. Escuta isso. Eu não sei quantos gigantes você já derrubou na vida, mas isso não quer dizer que você vai derrubar o próximo. Da mesma forma, eu não sei quantas vezes você caiu na vida, mas isso não quer dizer que você vai continuar caído. Tiago, então o que eu tenho que fazer? Tirar os olhos do último e botar os olhos no próximo. Tirar os olhos do que aconteceu e colocar o foco no que ainda vai acontecer. Porque o que passou de bom ou de ruim já não te serve mais, já não é mais referência, porque o que você vai viver está no futuro e o passado já ficou para trás. Então hoje, ontem saiu a convocação da seleção brasileira.
A Copa é só em 2022, não é isso? 2022. Aconteceu uma convocação. Está todo mundo, cada um dos seus países, saindo para se reunir para treinar para amistoso em outubro. Por que eles estão fazendo isso? Porque cada um vai deixar o seu mega clube. Neymar vai ter que deixar o Paris Saint-Germain, Felipe Coutinho vai ter que deixar o Bayern de Munique, cada um vai ter que deixar, Gabriel Jesus vai ter que deixar o Manchester City, cada um vai deixar o seu mega clube para se reunir para um treino, para jogar um jogo que não vale nada em outubro. Porque se você quiser ter sucesso na próxima fase, no próximo nível, no próximo passo, você vai ter que deixar algumas coisas de lado hoje que você queria muito, para fazer o que não gosta, para ter capacidade de enfrentar o que está por vir. Nem todo mundo tem a paciência de ficar o dia todo sentado aqui aprendendo como você ficou, mas você ficou, então quem vai ser abençoado é você. Nem todo mundo quis fazer um investimento para vir até Manaus. Quem é que veio de fora da cidade de Manaus? Fica de pé. Fora da cidade de Manaus, fica de pé. Muitos moram no bairro do lado e não vieram. Vocês vieram de fora. Deus vai prosperar vocês, porque ninguém paga o preço para crescer e fica no mesmo nível. Ninguém. Deus vai abençoar e prosperar vocês. Então deixa eu te falar uma coisa, o maior inimigo que eu, Tiago, tenho para o meu próximo nível foi a minha última vitória. Semanas atrás a gente realizou a conferência de destino. Impressionante o que Deus fez. Estádio lotado, não tinha onde colocar gente, o bombeiro bloqueou em um dia quase 800 pessoas, queriam pagar o ingresso para entrar, não tinha como. Preletores de vários países, uma coisa fora do comum. Mas enquanto eu estava vendo tudo aquilo, eu já estava entendendo que Deus ia me botar no novo treinamento, porque essa vitória só serve para hoje, não quer dizer nada para o meu futuro. Eu vou ter que trabalhar tudo de novo, me treinar para um próximo nível, novas conexões, tudo, se eu não quiser ficar no mesmo nível. E deixa eu te falar uma coisa, para quem é empreendedor, ficar no mesmo nível é a mesma coisa que perder. Vou te dar um exemplo simples, já aconteceu comigo. Esse ano nós tínhamos 6.000 pessoas na conferência. Ano passado nós tínhamos 6.000 pessoas na conferência. Uma pessoa influente sentou do meu lado e falou assim: Tiago, quantas pessoas tem aqui? Eu falei assim: rapaz, tem 6.000 pessoas. Ele falou: o mesmo do ano passado, né? Não teve crescimento, né? Porque tem pessoas que são ladrões de alegria, são sequestradores de felicidade. Eles não podem ver você mais ou menos bem, que eles já querem jogar uma para roubar a tua paz. É aquele cara que você acabou de comprar o carro com toda a dificuldade, escolheu, todo feliz. Aí você chega no bairro pela primeira vez, o vizinho debruça no vidro do carro e fala assim: rapaz, que carrão, hein? Acabei de comprar. Ele falou: pena que nessa cor é muito difícil de vender depois. É gente que quer acabar com a tua alegria no primeiro dia da tua vitória. Criptonitas. Aí, ó. Pode estar me dando aqui a dica. Escuta. Você não pode se apegar à tua última vitória e nem aos teus últimos erros. Os dois não significam nada mais. Significa para a minha história, claro, para a história. Não para o próximo passo. E aí Deus teve que colocar Davi num novo treinamento. Dessa vez não era mais para derrubar gigantes exteriores, mas para matar os seus gigantes interiores. Porque a maior guerra, você sabe, acontece aqui dentro. Se Davi não tivesse em guerra aqui dentro, uma mulher no terraço não poderia derrubá-lo, porque um gigante não conseguiu. Então o fracasso e o sucesso que ficaram para trás, eles podem trazer uma confusão emocional tão grande que cria um gigante dentro de você. E os gigantes que te derrubam não são os Golias que estão fora, são as emoções deturpadas que estão dentro.
Porque Davi conseguiu derrubar um gigante de 3 metros de altura, mas não conseguiu derrubar um desejo que ele tinha. Mas se você está aqui, é porque Deus vai te fortalecer por dentro também. Porque além dos Golias que você vai derrubar, nada, nem por dentro, vai te destruir mais. Você estabelece uma visão, então você sabe o que tem que fazer. Se você diz que é empreendedor, você tem uma visão, porque não tem como empreender sem ser visionário. Você empreendeu porque você está vendo o futuro, você está vendo o recurso que pode dar, você está vendo as pessoas que podem somar contigo, você está vendo o futuro de alguma forma. É por isso que você começou a empreender, senão você não seria um empreendedor, uma empreendedora. E quando você fala de futuro, você está falando de dar passos para chegar lá. E acredite, cada passo tem que ser dado de uma vez. Não tente pular processos na vida. Não tente encurtar caminhos ou pegar atalhos, porque não tem um histórico de pessoas que foram bem-sucedidas em seus empreendimentos pegando atalhos. É um passo de cada vez, e para cada passo tem um inimigo diferente. Alguns inimigos exteriores, outros inimigos interiores. Alguns vão ser pessoas que vão se levantar como esse ladrão de alegria, esse sequestrador de felicidade que tenta com uma palavra roubar a tua paz. Outros vão ser algum tipo de invejoso. Quem aqui já foi invejado alguma vez? Olha como é que a matemática não bate, aposto. Quem já foi invejado? Levanta a mão. Todo mundo. Quem já invejou? 4, 5 pessoas. A matemática não bate. Todo mundo foi invejado e ninguém invejou. Então tem que saber quem são os invejosos. Eles devem estar concentrados num gueto só. O invejoso é um dos inimigos que aparece no caminho quando você está dando o próximo passo. Invejoso, o hater, que é quem vem te xingando, vem chamando disso, daquilo, você não falou nada, a pessoa já está com raiva de você. Só que isso tudo são inimigos exteriores. O invejoso está fora, o caluniador está fora, são Golias que dá para derrubar. Às vezes você vai derrubar com silêncio, sem falar nada, eles caem. Às vezes o crente não sabe usar a arma do silêncio, que é muito poderosa. Às vezes vai ser um familiar, ou seja, uma pessoa incontornável. Não tem como você contorná-la e fingir que não ela existe. Você vai ter que conviver. Você escolheu o marido, mas não escolheu a sogra, veio junto. Você escolheu a casa, mas não escolheu o vizinho do lado, veio junto. É ou não é? Você não escolheu a família que nasceu, seus pais, seus primos, seus tios. Quem aqui escolheu o primo? Ninguém. O cunhado? Ninguém. Veio junto. Agora presta atenção. Quem escolhe melhor, você ou Deus? Você escolheu a pessoa que vai casar. Deus escolheu quem seria a sogra. Quem está certo, você ou Deus? Então aprenda a conviver com as pessoas incontornáveis, inevitáveis, porque foi Deus que colocou do seu lado. Ou você, é forte, né? E às vezes você fala assim: Deus, me dá paciência para o próximo passo, eu preciso de paciência. Você acha o quê? Deus vai estalar o dedo e blum, vai cair um pó da paciência em você. E agora você não faz. Não. Quando você pede paciência, Ele manda gente irritante para o teu lado. A irmã que pediu muita paciência, o que acontece com ela? Quando você fala: Deus, me dá fé. Ah, você quer fé? Ele começa a te colocar em situações impossíveis. Você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Deus não me ama. Deus não, você que pediu fé. Estou te botando em lugares que não dá para sair sem fé. Lembre-se que você pode esquecer das músicas que canta aqui dentro, dos louvores que canta aqui dentro. Você pode esquecer das orações que faz. Deus não esquece não. Quando você fala: Deus, usa-me da tua forma, Senhor, da forma que quiseres. Aí o pastor vem e fala assim: irmão, você começa a servir ali no banheiro. Irmão, você agora fica no estacionamento. Passa o ano, você fala: eu vou sair dessa igreja, aqui o povo só me usa. Meu Deus, ué, mas você não pediu para ser usado?
Se você confiar na tua última vitória, você vai começar a menosprezar os próximos inimigos. Você vai falar, quem é esse invejoso para vir contra mim, se eu sou aquele que teve a vitória ali atrás? Você vai começar a menosprezar inimigos. E na Bíblia, todo mundo que menosprezou o inimigo perdeu para ele. Golias falou para Davi assim: eu sou um cachorro para você vir com um pedaço de pau na mão? E a Bíblia diz: desprezou Golias Davi em seu coração, porque ele era pequeno, de formosa aparência. Quem ganhou? Davi ou Golias? Pequeno, o improvável. Então não despreze o teu próximo inimigo por causa da tua última vitória. E nem ache que o teu próximo inimigo é muito grande, porque na última você foi derrotado. Você serve um Deus que pega o teu empreendimento em vitória ou em derrota e guia para o próximo passo, guia para o próximo nível. Ele garante o próximo nível. Antes de eu entrar aqui, o apóstolo estava tirando as ofertas. Se vocês entendessem o poder que tem uma oferta num ambiente que é criado para isso, porque eu posso falar, tem alguns motivos para eu estar no altar hoje. Um deles é que eu nunca perdi uma oportunidade de ser um ofertante num ambiente profético. Quando eu vejo que aquele ambiente vai mudar minha vida, irmão, se eu não tiver dinheiro vai relógio, se eu não tiver relógio vai o que tiver. Mas eu nunca perdi uma oportunidade de passar para o próximo nível. Eu nunca confiei o que estava no banco. Nunca. Sabe por quê? Se você tiver 10 reais no banco, 10 reais, dá para fazer alguma coisa com 10 reais? Em termos de projetos de futuro? Dá? Difícil. É difícil. Se você tiver 10 reais no banco, isso vai ser impedimento para o que Deus quer fazer no próximo passo? Não. Quem aqui já fez grandes coisas em Deus sem usar dinheiro? Eu fiz várias. Se você tiver 1 milhão no banco, isso é a garantia que você vai dar o próximo passo? A pergunta é, o que adianta você ter 10 reais ou 1 milhão de reais no banco se o próximo passo depende do Deus que você serve? Você vai ter que confiar nele de qualquer maneira. Você vai ter que ser treinado para o próximo nível de qualquer maneira. Você pode ter derrubado 10 Golias esse ano, isso não quer dizer que você vai derrubar o 11º. Você vai ter que ser treinado de novo, se submeter a Deus de novo, ser humilde de novo, pegar orientações com o teu profeta, com o teu apóstolo de novo. Você vai ter que se submeter em serviço de novo. É tudo de novo, se quiser viver o próximo nível. Quem acha, de verdade, me vê de fora e acha que eu sou um bom líder? Tiago é um bom líder. Tiago se destaca. Quem acha isso? Tem alguém que se acha? Algumas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu congrego numa igreja de 30 pessoas. Domingo eu chego na igreja, recepciono os irmãos, ajudo o pastor no que ele pede. Nos últimos meses eu preguei 2 vezes só na igreja. Eu recebo mais de 150 convites por mês, mas lá na igreja eu prego muito pouco. Por que eu não chego e falo assim, gente, o que eu estou fazendo nessa igreja pequenininha? Gente, o que eu estou fazendo? Sabe por quê? Porque eu não considero a minha última vitória. Eu todo dia considero como se eu estivesse começando do zero, dependendo só de Deus de novo. Então não importa se minha igreja tem 10 mil pessoas ou 30 pessoas, eu dependo de Deus. Não importa se eu tenho 10 reais ou $1 milhão, eu dependo só de Deus. Não importa se eu tive um fracasso ou uma derrota ou uma vitória no último ano, eu dependo só de Deus para o próximo ano. Ou seja, a vitória contra Golias não impediu Davi de fazer o que fez. Mas o que ele fez não impediu Davi de ter novas vitórias, porque ele morreu farto de dias, rico, sem inimigos e com sucessor.
que você está passando hoje não é o teu destino, é só uma parte do caminho. Você vai ter que aprender a lidar com essa parte do caminho para passar para o próximo nível, para o próximo passo. É por isso que não tem sentido uma pessoa que está vivendo uma vitória ficar orgulhoso por causa disso, porque essa vitória não dependeu de você, e se o orgulho entrar por causa da vitória, o próximo passo é fracasso. E é por isso que não vale a pena entrar em depressão ou ficar miserabilidade ou vitimismo. Eu sempre perco porque você teve uma derrota. Da mesma forma que você não pode ficar orgulhoso porque ganhou, você não pode se sentir um miserável porque perdeu. Porque o que passou só serviu para te treinar para o próximo nível, para te colocar na próxima temporada da sua vida. Deixa eu falar uma coisa aqui que para mim é muito forte. Quem acha que está vivendo a pior época da sua vida, levanta a mão. Quem acha que está vivendo a pior época da sua vida, fica de pé então. Já que são muitas pessoas, fica de pé, deixa eu te ver. Quero te dar uma palavra. Escute uma coisa. Sansão, nazireu, um homem que foi separado por Deus para fazer a diferença. Na pior época da vida dele, na maior humilhação que ele passou, os seus olhos vazados, sendo bobo da corte para filisteus. O pior momento, a pior estação, a pior temporada da vida dele. A Bíblia diz que ele faz uma oração e fala: Deus, me dá força mais uma vez. Para quem não se lembra, lá no início dos Juízes diz que Sansão, o propósito de Deus na vida de Sansão era aniquilar os filisteus. E na pior fase que ele estava, assim como você às vezes se sentindo com os olhos vazados, se sentindo bobo da corte, se sentindo escravo de alguém, Sansão botou a mão em 2 colunas, derrubou aquele palácio. E a Bíblia diz: Sansão matou mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. No pior momento da vida dele, ele teve a sua maior vitória. Eu quero profetizar isso sobre você. No pior momento da sua vida, Deus vai te dar a maior vitória que você já sonhou em ter. Parece que está difícil, mas é uma preparação para a vitória. Parece que é impossível, mas chegou o tempo de viver coisas novas. Eu não sei quanto você tem no banco, eu não sei quanto você tem de fé, eu não sei se você está vindo de uma vitória ou de uma derrota. Eu sei que todo mundo aqui está igual diante de Deus, porque quem vai fazer o próximo passo, quem vai nos colocar no próximo nível é Ele. Então simplesmente começa a declarar onde você quer estar daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Começa a declarar e profetizar isso, porque nós estamos num ambiente em que palavras podem virar decretos. Como vocês sabem, Davi terminou bem. Davi formou sucessor, uma coisa que era um desafio para qualquer rei, aliás, para qualquer empresário hoje, para qualquer pastor hoje. Formar sucessor é muito difícil. Davi tinha dinheiro, morreu com dinheiro, morreu amado pelo povo, morreu famoso, morreu com o coração segundo o coração de Deus, morreu com sucessor e morreu sem deixar inimigo, tudo que todo mundo quer. Seu filho foi um homem mais rico e mais sábio que o mundo já recebeu. Está na Bíblia. A pergunta é: Salomão terminou bem ou terminou mal? Porque toda a sabedoria, todo o dinheiro não serviu para o próximo nível. Ser filho do maior rei da história de Israel não serviu para determinar a história dele. Porque o teu próximo passo não depende de nada que passou, vai depender da tua decisão de hoje mesmo. Isso é um conforto para muitos. Porque às vezes você está vindo de uma sequência de derrota. Isso é um conforto porque às vezes você está vindo de uma vida que te privou de muitas coisas. Isso é um conforto porque você está vindo sendo vítima de tantas situações no mundo espiritual, emocional, financeiro, familiar, que você sente que é impossível viver o próximo passo.
E Deus me mandou aqui para te dizer, você que é empreendedor, empreendedora do reino, que o teu próximo passo não depende do que passou, o teu próximo passo depende da decisão que você vai tomar hoje. Aí presta atenção, você vai passar para o próximo passo. E essa vitória já não conta para a próxima depois. Você vai ter que começar de novo. Grava isso, por favor. "40 anos fazer tudo bem e uma vez só fazer mal, cancela os 40 anos que você fez tudo bem." Quem é casado sabe. A minha esposa foi fiel 40 anos. Ah, só uma vez. Não tem problema não. Só uma vez. Depois de 40 anos, ela decidiu fazer outra coisa que não condiz com o casamento. E aí? Como é que você fica? Bem ou mal? Difícil responder? É mal. Você não consegue digerir. Porque uma decisão mal tomada hoje cancela tudo que você fez de bom no passado. Mas isso não quer dizer que você não vai poder mudar o futuro. Isso que é o lindo de servir a Jesus. Isso não quer dizer que o teu futuro vai ser traçado por causa dos teus erros. Mas quer dizer que muita coisa boa que você fez pode ser esquecido se você ficar só nesse erro. Às vezes você cometeu um erro na empresa. Às vezes você cometeu um erro de decisão. Às vezes você escolheu as pessoas erradas para estar do seu lado. Parceiros errados, sócios errados, relacionamentos errados, amizades erradas. Isso prejudicou teus empreendimentos, tuas finanças. Quem aqui já foi prejudicado financeiramente por causa de alguém que você escolheu estar do seu lado? Você escolheu. Oh, meu Deus. Isso pode ter cancelado algumas coisas boas que a pessoa fez, né? Porque quando você botou do outro lado, ela fazia coisas boas, por isso você colocou. Quando ela fez algo ruim, cancelou tudo. Você já viu que a pessoa te ajuda há 10 anos, foi fiel a você há 10 anos, foi tua amiga há 10 anos. O dia que ela erra feio contigo, você deleta ela da sua agenda e nunca mais toca no nome dela. Ou seja, um erro cancela 10 anos de amizade. A pergunta é: você quer estar aberto para cometer erros no próximo nível e cancelar os acertos que te trouxeram até aqui? Ou chegou a hora de levar a sério o próximo passo? Ou chegou a hora da gente não errar mais em tempo, em oportunidade, em amizades, nas alianças que faz com Deus? Ou chegou a hora de gente realmente se comprometer com o próximo nível, a ponto de não ceder os gigantes que estão dentro da gente, mas derrubar os que estão fora? Eu não sei qual é a tua realidade, mas eu sei que a tua realidade de hoje não vai determinar o teu próximo nível. Se foi fracasso, se foi sucesso, não importa, é a partir de hoje que você vai começar a construir o próximo passo. Deus tem algo muito grande para você. Se Ele não tivesse, eu posso lhe garantir isso, você não estaria aqui. Isso aqui não é um seminário para muitos, é um seminário para escolhidos, a dedo. Se você está aqui, chegou a hora de passar para o próximo nível, de dar o próximo passo. E Deus vai começar a dilacerar alguns gigantes que estão dentro de você. O gigante do eu não posso, eu não mereço. Essas vozes estão dentro de você, dizendo que você não pode, que você não merece, que isso não é para você, que não dá mais tempo, estou muito velho, já passou para mim. Quem alguma vez já falou isso? Já passou para mim, passou meu tempo. Alguém já declarou isso? Está repreendido em nome de Jesus. O tempo de Abraão começou quando ele era velho e teve Isaac. Você não sabe quando começa o teu tempo e quando termina. Você nem é dono do teu tempo. Se Deus quiser tirar o teu tempo da terra, tira agora. Como é que você sabe que você está começando ou se está acabando?
só precisa obedecer a voz de comando que vem do céu sobre a tua vida para te guiar para o próximo passo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é empresário, empreendedor, pastor, líder, o que for, você precisa escutar a voz que está lá em cima, que fala no nosso interior, para ser guiado para o próximo passo. Porque essa voz vem de Deus, e Deus é o único que já te viu no futuro. Existem 3 pessoas que te veem todos os dias. Eu encerro com isso aqui. Satanás te vê todo dia. Só que tem um problema, apóstolo. Satanás é limitado. Ele só vê a gente no passado. Por isso ele é o acusador, porque ele só consegue falar do que você fez no passado. Outro que te olha todo dia é o ser humano. Todos os dias você encontra com pessoas e as pessoas te olham. Mas o ser humano tem uma limitação. Ele tem memória fraca para o passado e não tem capacidade de ver o futuro. Então ele se atém ao presente. Então ele olha que roupa você está usando, com que carro você está chegando, e ele te define pelo teu hoje. Nem pela tua história e nem pelo que você vai se tornar, porque ele não tem a mínima ideia, ele só se define pelo que tem hoje. É por isso que o ser humano erra muito com o outro, porque julga pelo que está vendo e não pelo que a pessoa é. Mas tem uma terceira pessoa que não tem limitação de tempo e por isso te enxerga somente no futuro. Ele não está vendo uma pessoa cheia de vícios, ele está vendo quem você vai se tornar daqui a um ano. Ele não está vendo alguém limitado, ele está vendo quem você vai ser daqui a 6 meses. Deus já te viu no futuro, por isso ele te trouxe para cá. Fica de pé. Ele já viu que você é capaz de dar o próximo passo. Ele já viu que muitas pessoas vão ganhar se você passar para o próximo nível. Tiago, quando eu sei que é de Deus o próximo nível ou não? Quando o teu próximo nível vai abençoar muita gente, é de Deus. Quando o teu próximo nível só você sai ganhando, dá uma revisada nesse nível aí. Porque toda a bênção de Deus é coletiva. Deus fala para Abraão: eu vou engrandecer o teu nome. Opa! Eu vou te fazer pai de multidões. Opa! Eu vou te enriquecer. Opa! Mas em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Deus vai te prosperar, Deus vai te engrandecer, Deus vai levantar teu nome, mas para que todo mundo seja abençoado através dos teus empreendimentos. Não se trata de você. Nós somos um canal. O dia que eu deixar de entender que eu sou só um canal para muita gente ser abençoada, eu perco o que eu tenho, a graça que Deus me deu. Se você entender que a tua empresa, teus negócios, teus empreendimentos é só para abençoar muita gente, Deus toma o que Ele mesmo te deu. O que você tem não é só para você. Você vai poder desfrutar como bom mordomo, mas é para abençoar muita gente. O talento que Deus colocou é para abençoar pessoas. O dom que Ele colocou é para abençoar pessoas. As riquezas que Ele está enviando é para abençoar pessoas. As portas abertas que Ele está enviando é para abençoar pessoas. Os novos contatos, uma networking poderosa Ele está enviando é para abençoar a gente. Você não será impedido de dar o próximo passo. Você não será bloqueado de entrar no próximo nível, porque o teu passado já não importa hoje. O próprio Deus diz: eu pego o teu passado e eu jogo no mar do esquecimento. Você já reparou que Sansão está na lista dos heróis da fé? O homem que se deitou com prostitutas, o homem que desobedeceu várias vezes, o homem que brincou com a graça de Deus. Como esse homem pode estar nos heróis da fé? Primeiro que Deus considera não quem erra no caminho, mas quem termina o que ele começou. E ele matou mais filisteus nos últimos dias que em toda a sua vida. Ele terminou o propósito dele. Segundo que como Deus vai lembrar de algo que ele mesmo disse que jogou no mar do esquecimento? Ou Deus lembra, ou Deus não lembra.
Quem lembra é o homem. Quem lembra de onde você saiu é o homem. Deus não lembra mais. Quem lembra do teu erro de ontem é o homem, porque Deus não lembra mais.